Boa noite, você que está chegando para mais um encontro, esse encontro semanal, esse encontro praticamente, um encontro que a gente vai fazendo todos os dias, né, ao longo da semana, um encontro que está virando já habitual, o Vem para a Aula, e hoje a gente está recebendo aqui um convidado muito especial, um grande companheiro de luta, Sidney Bibiano, seja bem-vindo. Sidney Bibiano é uma liderança comunitária, lá da região do Rabo do Dragão, das comunidades tradicionais caiçaras que residem naquela região, mas que tem aí uma luta historicamente já reconhecida aqui na nossa cidade, não só na comunidade em que ele vive, mas em respeito à defesa, né, das diversas comunidades tradicionais caiçaras aqui do nosso município. A gente vai falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre a história da região do Rabo do Dragão, das pessoas que vivem lá, da família do Bibiano, falar um pouco da vida dele também e principalmente, né, falar dessas questões mais problemáticas que afetam diretamente o modo de vida de pessoas que residem nessas áreas, que deveriam estar sendo preservadas, mantidas em relação às suas características mais tradicionais, a gente fala um pouco sobre isso, e ao mesmo tempo que essas pessoas que vivem nessas regiões tivessem um maior amparo, uma maior proteção por parte do poder público e não ficassem abandonadas à própria sorte, como infelizmente a gente vê acontecendo não só na nossa cidade, mas obviamente em vários lugares, em particular em Guarujá. Parece que há realmente um isolamento das comunidades tradicionais já há muito tempo, né? E a gente precisa debater com mais firmeza sobre esse tema, porque é evidente que existem muitas possibilidades de políticas que poderiam estar aí minimizando os problemas que essas pessoas vivem, ao mesmo tempo salvaguardando uma questão importantíssima, que é o desenvolvimento que a gente chama, né, Bibiano, de desenvolvimento sustentável, né, a sustentabilidade. A gente vai falar dos conflitos, a gente vai falar dos jogos de interesses, a gente vai falar dos posicionamentos aí na política local, na defesa dos interesses dessas comunidades, vamos falar dos problemas que afetam aí o dia a dia de vocês, vamos falar dessa pandemia, vamos falar de legislação, o papel da luta de vocês na defesa da sua própria moradia, da sua habitação, vamos falar dessa tragédia que ocorreu antes da pandemia e que isolou mais um pouco a comunidade, que está provocando reflexos ainda até hoje. Então tem muito tema para a gente falar, mas também vamos falar um pouquinho da cultura, da história, do turismo, da economia local, que é tão relevante, né, e que pode contribuir tanto para o desenvolvimento da nossa cidade de Guarujá. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui, boa noite. Boa noite. Tá mudo agora, não tô ouvindo nada. Você tá falando bem aqui, tô te ouvindo bem. Ainda vai? Tá. Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo aí? Você ouviu o que eu falei? Ouvi sim. É só a última palavrinha que eu não consegui ouvir direito. Deu uma travadinha no teu vídeo aqui também. É. Parece que você tá congelado aí. A imagem não tá mudando. A imagem não aparece no meu lado. Sumiu a tua imagem aí? Faz o seguinte, dá uma saidinha, Uhum. clica aí sair, onde aparece a telinha aí para você, com a tua foto, clica lá e sai, e volta de novo, do mesmo jeito. Deu uma Eu acho que resolve. Vamos ver se o Bibiano consegue voltar, porque ele está na região do leste da ilha de Santo Amaro, né? E lá a internet realmente não é tão boa, mas estava funcionando bem. A gente estava aqui num bate-papo antes de entrar no ar, aqui a gente estava num bate-papo super legal. Vamos ver se ele consegue voltar. Oi, Bibiano. Desliga a tua conexão aí. Vamos ver se ele sai e volta. Bibiano? Oi, tô ouvindo. Mas é que se você não sair, você não vai conseguir, eu não vou conseguir puxar a tua imagem de volta, porque tu congelou a imagem e eu só estou vendo uma tela escura. Eu preciso que você saia tire a conexão e comece de novo. Fecha o navegador, fecha tudo aí, vai lá no link que eu te mandei e começa de novo. Tá. Aí eu acho que vai dar certo.
Fecha aí. Eu acho que aí você consegue, não? Aí eu tô abrindo aqui. Ah, tá legal. Enquanto você vai fechando aí, eu vou mandando um boa noite aqui para o pessoal que está chegando, a Lei Escalafobética aparecendo. Boa noite, querida. Vamos falar do nosso sarau escalafobético, que vai ser realizado agora no sábado, né? Estou até fazendo aqui colocando aqui a divulgação, Ale. No sábado a gente vai ter o sarau escalafobético, né? O sarau escalafobético live, live, né? Já fizemos o primeiro, faremos agora o segundo. Ô, Bibiana, preciso que você saia do navegador, você desligue tudo aí, feche tudo e comece de novo. Isso. Alô? Meu amigo Bibiano, conseguiu sair, não? Meu amigo Bibiano, Oi, conseguiu sair, não? Pera aí. Tem que fechar o navegador aí. Fechar tudo e abrir de novo. Então, o sarau escalafobético vai ser no sábado, às 17h50, e a gente tem aí uma confirmação de mais de 15 artistas, músicos, poetas, então vai ter música, poesia, arte, leitura de textos, enfim, vai ser um evento super legal, e a apresentação da Alessandra Escalafobética vai ser transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, ao vivo, e a gente conta com a presença de todo mundo, a participação de todo mundo aí, para poder compartilhar, né, desses momentos de bastante alegria, de produção cultural, de produção artística. A vida é arte, precisamos de arte, né? É muito importante, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, no sábado, ter esse compartilhamento de movimento artístico aqui da cidade de Guarujá, né? Todo mundo de Guarujá, então é bem legal, porque é uma forma da gente estar se reunindo aí para trocar essas informações. Deixa eu ver o que está acontecendo com o Bibiano aqui, que ele não está conseguindo talvez voltar. Deixa eu... Só um minutinho. Não, ele não está conseguindo voltar. Vamos ver o que acontece, né? Se ele consegue retornar para cá. Enquanto isso, eu vou colocar para a gente aqui também algumas notícias do dia de hoje, fazer alguns comentários em relação ao que a gente está vivenciando, né, galera? O pessoal que está assistindo aí, uma preocupação muito grande de que hoje a gente tivesse uma mudança na classificação do município de Guarujá. O município de Guarujá que está classificado como zona laranja, né? Perdão, com zona vermelha, né? Não, perante o governo do estado, e havia uma expectativa de que o município de Guarujá pudesse ter uma mudança na sua classificação já no dia de hoje, por parte do governador do estado e da equipe, né? Não é o governador que decide isso, a informação que a gente tem claramente passada pelo governador na entrevista coletiva hoje, por volta do meio-dia, eu assisti a uma parte, principalmente as falas da equipe, do secretariado e do próprio governador em relação a essas tratativas, né? E o governador, ele havia lá uma expectativa de que a gente pudesse ter uma mudança na classificação da Baixada Santista, mas essa mudança não ocorreu. E aí, né? E aí? Como é que a gente lida com isso, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a informação mais atual que me chegou, que está no site, que está no perfil, né? Está no perfil do Facebook da prefeitura, porque no site até agora não entrou, né, são 19h05, não entrou ainda no site, e também aqui no Facebook, acho que vocês estão conseguindo acompanhar comigo aí, né, esse boletim do coronavírus aqui da prefeitura, né, está mostrando para a gente o que a gente consegue ver aqui, né, vamos lá.
né? Olha lá. Secretaria de Saúde informa, e não tem ainda a arte, né? Aquela arte que eles colocam com os números e tal, tem só o texto, acabou de publicar agora, faltou aquela artezinha onde eles põem os números, enfim, aquele quadro, né, de informação, não tem aqui. Dizendo aqui que a Secretaria de Saúde informa que nesta quarta-feira confirmou mais 5 óbitos, que tiveram como causa principal a infecção do novo coronavírus. Então, até o fechamento, né, de hoje, 96 mortes na cidade. Nas últimas 24 horas, a Vigilância Epidemiológica informou 184 exames positivos para a doença. O consolidado de casos é de 1.685. Lembrando que ontem, pessoal, nós tínhamos uma confirmação de 1.500 e... Eu tenho o número aqui, né, logo abaixo, número que a própria prefeitura divulga, né, os números de ontem, 1.501. Então, ontem a gente tinha 1.501 casos e hoje a gente chegou a um número de casos confirmados de 1.685. 12 desses casos confirmados estão internados em UTI, né? 54 total de 54 internados, sendo 12 em UTI. Fora isso, né, está faltando mais informação, a gente não tem como concluir tudo, mas enfim, se você soma aqui, ó, a informação que eles estão pondo para a gente aqui, 12 internados em UTI, dos 54 confirmados, e tem aqui, ó, e tem aqui embaixo, né, mais 384 suspeitos, 76 internados. Então são 54 mais 76. São 130 pessoas internadas, 19 desses estão em UTI, e aqui em cima, olha, tem 12 dos 54 em UTI. Então, nós estamos falando de 12 mais 19, são 31 internações em UTI. 31, gente. 31 pessoas internadas em UTI. Esse número ontem, vamos só ver ontem, a evolução de ontem para hoje, né? Ontem nós tínhamos 8 em UTI, mais 16, eram 24. Hoje são 31. Passamos de 24 para 31. E eram 69 mais 53, 110, 122, né? E hoje já são 130. Número de óbitos eram 91 ontem, e hoje o número confirmado de óbitos está aqui em cima, né? 96 óbitos confirmados. O que chama muito a atenção? Como é que a gente pode estar numa expectativa de que a gente teria uma mudança na classificação que o governo do estado deu para a nossa cidade especificamente? Eu não vou nem falar de Baixada Santista, embora os prefeitos estejam agindo de maneira muito isolada, cada um deles, né? Eles disseram que iam trabalhar em conjunto, metropolitanamente falando, né? Iam trabalhar de forma regionalizada, mas não é isso que a gente está vendo acontecer. Lamentavelmente, o que está acontecendo? Cada prefeito está tentando resolver o seu problema da maneira como é conveniente para a sua cidade, na visão dele, não para a cidade, na visão da cidade, da ciência, nada disso, na visão política dele. Então, por exemplo, São Vicente abriu o comércio descumprindo a orientação do governo do estado. E aí o comerciante, ele comemora. Porém, se a gente vai olhar qual é a orientação dada pela ciência, se você não tem um requisito prévio de testagem em massa da população, fazer teste, para saber exatamente qual é o pico de contágio, a quantidade de pessoas realmente infectadas, qual é a cadeia de contaminação que você tem, onde tem mais e menos gente, de que maneira que está se alastrando a doença, se espalhando pela cidade, como que está afetando as diversas comunidades na cidade. Sem teste, você fica no escuro, você não sabe o que está acontecendo. Segunda questão importante é você estar estruturado para atender plenamente às necessidades de internação, de atendimento médico da população. Chama muito a atenção que há um número muito elevado de internações em UTI. Aqui em Guarujá, em particular, em São Vicente piora a situação, porque se a gente parar para pensar, São Vicente tem nem hospital. Vai todo mundo para Santos, é atendido em Santos, município vizinho, porque São Vicente não tem. Não tem estrutura na cidade. Então, é de um grau de irresponsabilidade incontestável a autoridade municipal não cumprir as orientações de um quadro tecnicamente qualificado que está lá na comissão,
né, uma comissão estadual, olhando para o problema com um olhar científico, interdisciplinar, e determinando quais são as atitudes que devem ser tomadas pelo prefeito. E a justiça, como a justiça é muito lenta, ela vai produzindo resultados de proteção à sociedade também demorados, né? Quando chega alguma ordem judicial, já é tarde. Por exemplo, aqui em Guarujá, mais de um mês atrás, o prefeito flexibilizou a abertura de algumas outras áreas que ele considerou áreas essenciais. Contrariando, pela média do que estava sendo feito em qualquer outro lugar do país, mesmo no estado de São Paulo, a orientação que havia sido dada, de que serviços essenciais são hospitais, o comércio mais básico de alimentação, supermercado, farmácias, drogarias, enfim. Foi permitido abrir loja de peças de automóveis, autopeças, para reposição, para não parar o sistema, para não parar a sociedade de modo geral. E aí, restaurantes e tal poderiam funcionar em drive-thru, em delivery. Então não está fechado o comércio. Ele está tendo que se readaptar a uma nova situação. Quando o comerciante reclama que não aguenta mais, gente... É óbvio que não dá para aguentar, porque a pressão econômica é muito grande, mas ao mesmo tempo, e a vida das pessoas, e a garantia de sobrevivência das pessoas, porque isso é uma pandemia, a doença, ela está afetando efetivamente a vida das pessoas, e colocando em risco a vida de todo mundo, inclusive de quem está reclamando que está fechado, de quem está reclamando também, né? Aqui em casa a gente vai fazer o teste. A gente foi fazer o teste ontem, vamos pegar o resultado amanhã. Nós estamos em isolamento total, porque nós estamos com sintomas de coronavírus aqui e fomos fazer o teste para saber o que a gente pode ou não pode fazer. E estamos aqui agora preocupados, né, com a nossa própria saúde. Não sabemos o que vai acontecer. Ainda bem que os sintomas eles são leves, mas a gente tem uma preocupação. E se contamina alguém? Se contamina alguém da família? E se contamina minha filha que está aqui? E como é que faz? E o entregador da comida que eu peço de vez em quando, que vem aqui entregar, e no supermercado que eu preciso ir para fazer minhas compras? E se eu contamino alguém, deixo lá um rastro de vírus para contaminar outras pessoas? Então a gente não sabe o que está acontecendo, é impossível praticamente a gente ter uma cadeia de controle efetiva para assegurar que quem está contaminado não vai contaminar os outros, para garantir que as pessoas tenham a consciência de que elas vão se proteger e vão também proteger as demais pessoas. Né? Há louco para tudo aí nesse mundo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, principalmente as autoridades, os mandatários, os que são eleitos, né, como é o caso de Guarujá, tem que ter um nível de responsabilidade muito maior. Não vai passar batido tudo isso, gente. A justiça, ela determinou que a prefeitura de Guarujá voltasse atrás na decisão de abertura. Porque a decisão de abertura tomada lá atrás, ela colocou em risco a população. Nós estamos vendo os números aí. Os números estão elevados, não é à toa, é porque é uma lógica, eles iam se elevar mesmo. Só que se a gente não diminui ainda mais o contágio, o ideal era que não tivesse crescimento nenhum de curva de contágio, que não houvesse contágio aumentando, mas está aumentando. Tem cada vez mais gente, e todo dia morre gente, todo dia aumenta a quantidade de gente internada em UTI. Isso é uma questão óbvia, matemática, estatística. Se você tem menos casos... Mas não, você tem cada dia mais casos, então está piorando a situação, ela não está melhorando. E em meio a isso, as autoridades estão preocupadas em reabrir o comércio, mas que garantia eles estão dando para a população? Qual é a garantia que eles dão? Eu tenho acesso aos números de leitos, eu vi o número de leitos que nós temos disponíveis no município. E 31 leitos de UTI ocupados significa que nós já estamos muito próximos de uma ocupação total dos leitos disponíveis no município de Guarujá. Nós estamos próximos de um número de leitos já quase totalmente tomados de UTI. Se a gente levar em conta, viu, Bibiana? Eu estou aqui falando do contágio, né, enquanto você está pensando aí. Uhum. Eu estou aqui falando do contágio, né? Nós estamos com 31 pessoas internadas em UTI hoje, Bibiano, em Guarujá, só por Covid-19. Gente, 31 internados de Covid-19. Covid-19. Nós temos mais 10 leitos de UTI para as outras doenças. Todas as outras, um AVC, um problema cardíaco, um acidente, qualquer outra necessidade que requeira UTI, tem 10 leitos de UTI disponíveis. É essa a realidade de Guarujá. Nós temos um esforço de
orçamento aí para poder fazer um hospital de campanha com 20 leitos de UTI, ampliaram mais 10 leitos de UTI no Santo Amaro para a Covid-19, que só tinha 10 leitos de UTI no Guarujá. Ampliaram mais 10 para atender a Covid-19. Instalaram alguns leitos de UTI na UPA da Enseada, no PAN da rodoviária, na UPA da rodoviária, né? Nós temos outros leitos que não são de UTI, são semi-intensivos, né? São leitos semi-intensivos, carece de respirador, enfim. E também não é muito transparente, né? Porque as autoridades não vêm falar claramente qual é o número, né? Não vem falar claramente qual é o número. Então fica lá dizendo que quer reabrir a cidade, mas não está muito preocupado, não, em ser transparente com as informações. Não há essa transparência efetiva. Eles fazem comercial bonito, falando de esperança, que a cidade precisa dar as mãos e tal, mas eles não falam claramente quantos leitos de UTI eles têm. Eu sei quantos são, né? E tenho falado aqui quantos são. E o meu posicionamento duro, rígido em relação ao isolamento aqui, não é à toa, é porque eu sei qual é a realidade. Não adianta fazer politicagem, querer fazer média com o comerciante, querer fazer média com quem defende a abertura. Tem que preservar a vida das pessoas. Porque depois que tudo isso passar, cada uma das pessoas que perderam a sua vida, ou que ficarem com sequelas, porque essa doença é terrível, cada um que ficar num isolamento de UTI e precisar ser entubado, pode demorar 6, 7, 8 meses depois para recuperar a sua saúde e voltar a ter uma saúde normal. É isso que tem que ser levado em consideração. O prefeito é médico, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Aliás, ele sabe melhor do que eu o que eu estou falando. Então, querer fazer média para dizer que é necessário reabrir o comércio, depois assuma a responsabilidade. Depois ele tem que assumir a responsabilidade. Depois ele tem que falar para cada uma das famílias que perder pessoas aqui na cidade, o porquê que isso aconteceu. Porque reabriu o comércio cedo, porque reabriu o que não deveria ter reaberto, como salões de cabeleireiro, que os especialistas dizem claramente que é um lugar onde é quase impossível evitar a contaminação. Então ele tem que explicar isso, porque tem gente morrendo, e ele não explica isso. E fora isso, depois vai ter que explicar os gastos também. Porque é muito dinheiro do povo sendo gasto para uma estrutura de saúde tão precária como essa que a gente está vendo ser instalada aqui. Não está enganando ninguém com essa história de colocar pia para lavar a mão na praça, não. Depois tem que explicar quanto está gastando com isso. Porque estão fazendo uma farra com dinheiro público. E, enquanto isso, o comerciante está desesperado sem um fio de ajuda do município. Uma linha de crédito de ajuda, não tem. Uma. Né? Então, tudo isso aí não vai ser esquecido depois, não. Não adianta querer enganar a gente. Vamos falar aí da comunidade, Bibiana? Qual é a realidade que vocês estão vivendo? Já que a gente está falando de pandemia, queria que você falasse desse momento da pandemia. O que está acontecendo aí na região do Rabo do Dragão em relação à pandemia? Você fez umas denúncias junto com outros moradores, repercutiram isso, deu repercussão grande até em jornal de TV, jornal impresso. Né? O prefeito dizia que estava fechando a estrada para não entrar ninguém no Guarujá, e os moradores não, né? Os proprietários de casas aí na região, descendo de helicóptero para andar de barco, é isso? É verdade. O que aconteceu aqui foi uma coisa assim que a comunidade ficou bastante assustada, né? O prefeito dizendo que estava fechando o acesso, né? Só para quem provasse residência aqui. E aí estava deixando com que esses proprietários que têm casas aqui que são casas de veraneio, de passeios, né? São segundas residências, na verdade, vindo para cá. E a maioria, tudo paulista. Aonde eles estão lá em São Paulo e estão trazendo... praticamente a gente diz que está trazendo a doença para cá, porque Acapulco está lotado, os loteamentos aqui estão lotados, a gente tem pessoas da comunidade trabalhando dentro desses loteamentos, pode vir para casa e aí trazer essa contaminação para dentro dos familiares. Aqui, no momento, dentro da comunidade, a gente não detectou ninguém ainda com esse problema, né? A gente ainda, mas tem os assintomáticos, com certeza. E isso nos assustou bastante. A gente ficou muito alarmado, professor Walter. A gente ficou bastante, assim,
triste com a situação, porque o prefeito estava pregando uma coisa que não era verdade, né? Junto com o seu secretário, Capitão Venâncio. A gente até pegou um documento dizendo que os proprietários iriam ter uma flexibilidade na passagem lá com o secretário Cabanas, né? Iam ter esse livre acesso aí, porque... Teve um documento, né, Bibiano? Teve um documento de um condomínio dizendo... O condomínio fez o documento para os proprietários, dizendo que tinha conversado com a prefeitura, com o secretário da prefeitura, e que tinha garantido que eles iam ter passagem livre, que eles iam poder entrar. Era isso, né? Foi isso. Então, isso. E isso deixou a gente bastante, assim, assustado quando a gente descobriu esse documento, quando a gente viu, né? E aí eu pedi na rede social que o prefeito fizesse um pedido de título de eleitor, porque o título de eleitor é o único que prova realmente que a pessoa é morador fixo no Guarujá, né? Esse pessoal, eles têm a propriedade, sim, mas, porém, não são moradores fixos, são flutuantes. São turistas de final de semana, de feriado, de férias, de criança, e nós estamos num momento que não é de férias, né? Nós estamos num momento que é para ficar isolado, está bem claro, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa. E o que nós vemos aqui no dia a dia é um fluxo de carro com placas de São Paulo, muito grande, passando aqui perante a comunidade, né? E deixando a comunidade mais assustada ainda do que a gente imagina. Porque o nosso lugar aqui é um lugar de ar puro, é um lugar diferenciado, tem mais vegetação, mais mata, né? Então a gente acredita que aqui a gente está mais protegido. Mas com a vinda desse pessoal para cá, que são esses paulistas que acabam vindo, não é que a gente não quer que venha. Claro que a gente precisa do turismo. Precisamos do turismo para cá, precisamos do movimento, porque Guarujá vive disso. Mas num momento delicado como esse, precisamos de prevenção, precisamos nos resguardar. E esse pessoal... até para a proteção dessas... Eles viajam próprias pessoas, né? Essas pessoas mesmo, elas não estão protegidas aí. Na medida em que... É claro que eu estou falando de uma coisa que talvez muita gente não saiba, né? Mas nós estamos falando de pessoas que vivem numa condição econômica extremamente diferenciada, né? Essas pessoas que vão para aí, a grande maioria delas, tem uma capacidade econômica que é a seguinte: se ele tiver uma febre, ele manda chamar um helicóptero, sobe no helicóptero, em 8, 10, 15 minutos ele está no Einstein, em São Paulo, no Sírio-Libanês, em São Paulo. Né? E a gente está muito preocupado com essa questão por causa justamente dessa demanda, né? Eles vêm para cá, nós não temos uma estrutura boa de saúde, né? Nós temos o Hospital Santo Amaro, que é o único que considera hospital, a UPA não é hospital, Pronto-Socorro, o Zafa não é hospital, né? E aí nós temos essa dificuldade, quer dizer, a preocupação de aumentar o número de pessoas doentes, dar preferência para um pessoal desse, e que a gente fique, os moradores fixos, residentes, que são mais ou menos 320 mil habitantes, que vivem na ilha, ficar desamparado. Ô Bibiano, aí na comunidade vivem quantas famílias aproximadamente? Se você, mais ou menos, pegando aí do sítio Cachoeira, dali do final do Perequê até a Prainha Branca, aproximadamente quantas famílias você calcula que vivem nessa comunidade? A nossa comunidade aqui, ela tem um portal, né, que é do KM9 e meio, mais ou menos, até o 22, que dá 311 casas, que dá de 3 a 4 pessoas por casa, e Prainha Branca nós temos 90 famílias, 400 pessoas, né, morando lá. Então, nós estamos falando aí, nessa região toda, moradores fixos de comunidade tradicional, entre o KM9, quilômetro 9, e a Prainha Branca, em torno de 1.500 a 1.600 pessoas, é isso. Isso, mas o cálculo em pessoas é isso, né, porque fazendo a soma de 311 casas, e Prainha Branca 90, né, que dá mais 400 pessoas morando lá. A gente teve um mapeamento em 2007, que foi feito para a gente poder fazer um reconhecimento da comunidade dentro do plano diretor da cidade. Né, nós temos um histórico desde 1876, e até 2007 a prefeitura não tinha um raio-x
social, econômico e ambiental dessas comunidades aqui na região do Rabo do Dragão. Bibiano, além do Rabo do Dragão, nós temos outras comunidades. Fala rapidamente Sim. quais são elas, quais são as que estão reconhecidas no plano diretor como comunidades tradicionais aqui na nossa ilha e que deveriam ter uma política específica de proteção para essas famílias, para essas comunidades. Nós temos a comunidade aqui da região do Rabo do Dragão, que são várias comunidades aqui que incluem o Sítio Cachoeira, né? Nós temos a Prainha Branca, a Ponta da Armação, nessa região, uma parte da Praia do Perequê, é tradicional, está reconhecida no plano diretor da cidade como tal. Sítio Conceiçãozinha também tem uma parte. Vicente de Carvalho também tem uma parte, até que nós temos a Associação de Pescadores em Vicente de Carvalho. Sim. Né? Na região da Bocaina, né? Na Bocaina, isso. E nós temos a Baizaula, né, que é a Alpesque, e temos a Colônia de Pescadores E3, né, que fica ali perto do Clube do Bolinha, Vila Alice, aquela região ali. E nós temos também Praia do Goz, Santa Cruz dos Navegantes, temos essas comunidades, temos também no Rio do Meio, a área de Santa Rosa, nós temos essas comunidades também, ali naquela divisão ali do rio, ali da ponte, do Santo Antônio também. E essas comunidades, elas estão reconhecidas como tal, e a gente está se sentindo praticamente desprotegido nesse sentido, né, de uma segurança maior para essas comunidades. Bibiano, pela lei, a lei, me perdoa, tá te cortando, a gente tem um delay, às vezes eu te corto, mas é porque o que foi para o ar, tu terminou uma frase, aí eu te dou uma cortadinha. Pela lei, uma Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais. Então, esse termo, desenvolvimento sustentável, para quem não sabe, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento em que a gente consegue assegurar a sobrevivência atual, das gerações atuais, sem prejudicar as gerações futuras. Essa é a ideia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. E a gente tem, lá no Ministério da Cidadania, né, nós temos uma comissão nacional que trata dessa temática. Essa comissão foi criada lá em 2004, né? Foi criada através de uma lei em 2004, depois foi reformulada por um decreto em 2006, não é isso? E o que essa lei, o que essa comissão criou de mais relevante, demorou aí, foi em 2017, né, demorou uns quase 12, 13 anos, para poder instituir o que a gente chama de Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, a Política dos Povos e Comunidades Tradicionais só saiu agora em 2017, governo do Temer, final do governo do Temer. Foi uma luta muito grande, né? Se você puder depois contar um pouquinho, né, dessa sua participação na consolidação dessa política, porque você fez parte de conselhos, não só no município, mas conselho estadual, e chegou aí a conferências, participa dessa batalha há muito tempo, teve contato com o IFAM, né, que com a SPU, Serviço de Patrimônio da União, para tratar da questão de legalização das moradias que tem aí na região, enfim. Então, você tem um conhecimento muito grande de tudo isso, e como você está falando, né, a gente tem uma política hoje que diz o seguinte: povos e comunidades tradicionais são definidos como? Quem são os povos e comunidades tradicionais? Porque quem está ouvindo a gente muitas vezes não sabe, né, Bibiano? É bom a gente... É verdade. É bom dar esse aí. Informar para o pessoal saber, né? São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Grupos diferenciados que se reconhecem como tais. Que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, povos tradicionais são os povos que existem pela ancestralidade, pela característica de uso econômico dos territórios, que vão transmitindo de geração para geração essa cultura, né? Esse modo de uso, esse modo de vida. É isso, né? Mas eles também dependem, para a sobrevivência, as comunidades tradicionais, dependem dos recursos da natureza. E é aí que entra o conceito de sustentabilidade. É uma lógica que é mais ou menos a seguinte: são povos tradicionais porque eles dependem da natureza, mas eles têm um compromisso. Qual é o compromisso? Manter a natureza para que o seu modo de vida seja mantido.
Falei certo, é isso? Falou certinho. E nós entendemos que nós temos que preservar mesmo para nossas futuras gerações, né? A questão da pesca, a questão do artesanato, né? Nós temos aqui pessoas que fazem o artesanato ainda com cipó, com bambu, com telha, né? Que é o artesanato ainda brusco. Temos a pesca. Nós temos na cidade do Guarujá, na ilha de Santa Amaro, o pescador artesanal profissional. O pescador artesanal é aquele que faz a pesca artesanal no estuário e no canal. Né? Esse pescador, ele faz com barquinho pequeno, faz a remo ainda, não é a questão do motor, né? É uma pesca consciente, né? Sustentável. E nós temos o pescador também, que é aquele que vai para mar aberto, que é o pescador, por exemplo, que está na região do Perequê, que é aquele que vai de traineira, baleeira, fazer a sua pesca para pegar o camarão, o pescado em águas mais profundas. E nós temos também o pescador, que é o industrial, que é aquele que sai com uma embarcação maior, né, que é o caso da pesca de sardinha, caso de pesca mais profunda, para poder fazer essa atividade da pesca e trazer o seu sustento para a sua sobrevivência e a sua modo de vida, né? Tá? Então, nós temos, é importante eu falar essa situação, da questão dos modos de pescadores, porque eles subdividem em várias classes, né? E o artesanato, ele ainda está vivo ainda na cidade. Só precisamos de políticas públicas para que a gente possa reavivar tudo isso. Para você ter uma ideia, a Prainha Branca ainda trabalha a folia de reis. Perdemos agora recentemente o famoso passarinho, né? Que ele trabalhava essa folia de reis lá na Prainha Branca. Nós temos ainda o trabalho feito na região do Perequê, fazemos isso juntos. A questão da festa Pedro, o festejo junino ainda antigo, né? Que é aquela festa com a dança, com aquela coisa toda, a gente ainda tem ainda essa... Ainda mantém com toda a dificuldade, né? Tem também a comida tradicional, que é o famoso azul marinho, que é o peixe com banana, o camarão com chuchu, né? A gente tem toda uma característica que isso advém dos nossos avós e nossos pais. Pra você ter uma ideia, a minha família aqui nessa região, ela já é a 5ª geração, né? E aí vem os loteamentos da década de 80, se formam aqui dentro da comunidade, né, uns verdadeiros, eu posso falar, especuladores imobiliários, e aí querem acharcalhar essas comunidades que aqui estão. Falam que a gente é invasor. Bibiano, vamos contextualizar isso, que é o seguinte, toda essa região é uma região de área de domínio da União. Sim, é da União. Porque nós estamos no braço de canal, né, de mar, e estamos numa região de costeira. Né? Então... O lado que dá para o mar é costão rochoso, é área de preservação permanente, porque sim, é costão e deveria ser preservado, ser um parque, enfim, para as pessoas terem acesso à praia, manter as condições da natureza local e tal. E do lado do canal de Bertioga é uma área que também deveria estar sendo preservada, não deveria ter nenhum tipo de ocupação, a não ser uma moradia de baixo impacto, com pescadores artesanais que já estão ali e que mantêm as condições da natureza com impacto mínimo. Mas para tudo isso, inclusive pela legislação nova, o que deveria haver ali, né? Um plano de manejo, né? Deveria ter ali um plano dizendo o que pode, o que não pode e tal. Só que, infelizmente, lá no passado, o que aconteceu? Essa área foi toda ocupada, né? E ao longo da história, em Guarujá mesmo, uma boa parte desse caminho da estrada Guarujá-Bertioga, ela foi sendo apropriada, né? A gente sabe que tem muita gente que vendeu áreas porque tinha propriedade, e outros, a gente sabe também que tem muita grilagem de terra no nosso país, né? Então, eu não posso acusar ninguém, porque eu não tenho comprovação. Não, mas é verdade. Né? Mas a gente sabe que existem muitas terras aí que os documentos são frios e tal. Mas uma boa pesquisa nos arquivos, você encontra a origem dos documentos, é tudo muito tranquilamente
é fácil de ser encontrado, né? E aí você, mediante isso, defende o interesse da comunidade, das pessoas que vivem aí. Mas você e sua família viram essas áreas sendo ocupadas, tipo, construírem marinas, construírem condomínios, não tinha nada disso aí. Foram construindo. E no início, o que seus pais falavam, por exemplo? Estão chegando, estão construindo. Qual era a impressão que eles passavam para vocês? Vai ser bom? É o progresso chegando? Ou eles já tinham um sentimento assim, olha lá, daqui a pouco vão querer tirar a gente daqui? O meu avô, né, ele aqui nessa região é de 1946, né? Morreu aqui, foi enterrado em Bertioga. Meu pai fixou a residência aqui, criou a gente, né? E meu pai falava que a gente tinha que manter a parte tradicional, que era a nossa cultura, né? Que seria o quê? A agricultura, que a gente plantava no nosso quintal, fazia a criação de aves, né, para a gente comer. A estrada não existia nessa época, o acesso aqui era difícil, o acesso era feito para Santos através de uma embarcação chamada Santensa, né? Essa embarcação ela foi extinta nos anos 60, que veio a balsa, né? A balsa veio por causa do Antônio Emílio de Moraes, que comprou um sítio no lado da Riviera do Indaiá, e aí, então, veio esse transporte. Até antes disso, a gente vivia aqui na base somente do transporte aquaviário, o qual esse transporte foi banido, né, depois do progresso que chegou. E meu pai ficava muito preocupado, né? Meu pai falava muito, filho, vocês precisam manter essa questão de costurar a rede, fazer um barquinho, trabalhar a canoa, trabalhar a questão do artesanato, a pesca, a agricultura, a questão da cana, a questão da mandioca, né, para que vocês possam se manter, porque mais para frente corremos o risco de perder tudo por verdadeiros grileiros de terra. E isso vem acontecendo agora com a especulação imobiliária, que está forte. Nós queremos continuar preservando a região, queremos continuar se mantendo como tal. Tentam descaracterizar a gente, mas a gente tem vasta documentação e várias coisas que comprovam isso, que nós somos descendentes desse clã, né, que na verdade é o índio misturado com o europeu, o índio misturado com o escravo. A minha família, minha cor, por exemplo, é parda, né, porque meu avô, por parte do meu pai, ele era italiano, minha avó é índia. E a minha avó, por parte da minha mãe, o meu avô era escravo e a minha avó índia. Então, a gente tem um pouco desse conhecimento, cozinhamos aqui. Tem gente ainda que faz a comida ainda no fogão a lenha, né, que é uma tradição nossa antiga. E as comidas típicas que a gente ainda tem aqui, ainda faz ainda para nós comermos, né? Muito bem. E em relação a essa questão da propriedade em si, quando você vai falando, eu vou viajando, né, nessa história, porque é uma história muito bonita, né, de luta pelo direito de permanecer onde as tradições familiares construíram, né, a sua história, né? Sim. Você foi criado aí, seus irmãos foram criados aí, você cria seus filhos aí, e é óbvio. Hoje, essa tradição ela vai sendo mais difícil manter essas tradições se perdendo, né? Porque vai passando oralmente. A gente hoje tem mais facilidade de registro, no passado menos. Então, com certeza, é mais difícil encontrar fotografias do passado, documentos, papéis. Não, hoje a gente tem mais facilidade, né, de documentar todas essas questões, enfim, e essa história vivida do lugar, como você está contando. Mas aí, em algum momento, você aprendeu que essa área é uma área da União, e a própria estrada está em área da União. E a estrada não é da União, a estrada é estadual. Isso mesmo. A estrada foi construída por um departamento estadual, chamado Departamento, Estradas e Rodagem.
foi construída por alguma necessidade lá atrás, né, de integrar essa região, já pela especulação imobiliária crescente, visivelmente crescente nessa época, por alguns interesses. Então, aquela história, onde abre estrada, abrem-se oportunidades, e aí essas áreas foram sendo ocupadas, um foi comprando uma terra ali, o outro acolá e tal, e o que a gente viu? Nos anos 70, principalmente, dos 60 em diante, né? Mas nos anos 70 e 80 a gente viu um boom nessa região, meio escondido, porque é uma região meio escondida, né? Então, condomínios começaram a surgir, marinas foram construídas, enfim. E vocês estão ali, estão lá. Aí você vai lá no Serviço de Patrimônio da União, que é o dono da área, vamos dizer assim, quem é que gerencia a área? A área é da União, a área é do governo federal, vamos dizer assim. Mas quem é que gerencia? Quem é o zelador disso daí? Serviço de Patrimônio da União, SPU. Aí você vai lá no SPU e aprende que tem que fazer um processo para documentar a propriedade de uma área, que na verdade não é uma propriedade, é um, entre aspas, né? É um usufruto de uma área que não pertence a vocês especificamente, porque é uma área da União. A União diz assim, não pode ser de vocês, porque essa área é nossa. Essa área é do federal, é da União, de todo o povo brasileiro. Aí você diz, não, mas minha família já está aqui há mais de 100 anos, eu tenho tradição no local. E a gente sabe que a lei, o Estatuto da Cidade, criou mecanismos, e o plano diretor do município também, criou mecanismos para você regularizar essa situação toda. Mas tem que ter um ordenamento jurídico consistente. E um desses ordenamentos é que tem que ser uma população tradicional, a necessidade de comprovar que já reside ali, que tem a cultura tradicional do lugar, etc, etc, etc. E vocês conseguiram isso, né? Vocês têm esses documentos. A gente conseguimos, né, assim, por causa da... A gente fizemos uma inscrição de ocupação junto ao SPU em São Paulo, né, levamos a mais de 200 famílias, praticamente, lá para fazer esse sistema de regularização, e está em andamento o processo para ver como é que a União vai trabalhar isso conosco, né? A gente agora está se baseando na Lei 13.465 de 2017, que é uma lei de regularização fundiária, que a União, é um marco legal, quer dizer, né, da União, que é possível fazer a regularização em cima dessas comunidades, e isso acabou gerando uma especulação maior do interesse dos especuladores na região, aonde eles vieram tentar aliciar alguns moradores e tentar oferecer para que eles saíssem daqui e vendessem suas casas. Nós não temos uma placa de vende-se nas nossas casas, né? E aí eles acabam querendo vir e aí querer dar preço nas casas, e os moradores falam, a gente não quer sair daqui, a gente quer permanecer aqui, o que nós queremos é infraestrutura, melhorar o bairro, melhorar a região, precisamos de uma iluminação melhor na estrada, precisamos de um saneamento básico adequado, né? Nós queremos cumprir os requisitos direitinho, mas para isso o poder público tem que nos ajudar, e nós não vemos esse interesse no poder público a partir do momento que a gente se manifesta e vai até o poder público que pede a regulação fundiária, que pede a situação do amparato social para essas comunidades, né, que precisamos desse amparato social, precisamos de estrutura para essa região. Pra você ter uma ideia, o transporte hoje, nós pegamos 2 condução para ir até a cidade e 2 para voltar. Isso... É cobrada, a tarifa que é cobrada, são 2 tarifas ou é uma só? São 2 tarifas, e eles querem nos obrigar a gente a ter o cartão. Só que o pessoal não quer fazer comércio para a empresa, né? Nós estamos num país ainda que trabalha moeda corrente, não é 100% plástico. Então, se a gente pega o cartão, a gente consegue passar uma tarifa só, né? Mas a maioria paga no transporte, paga direto. E pagando direto, acaba tendo o uso de 4 passagens para sair daqui para ir até o centro do Guarujá, ou até a Praia do Pernambuco, por exemplo, né? E essa é uma questão que precisa ser resolvida, né? Porque o direito de ir e vir e de pagar uma tarifa só está previsto em lei, né?
O sistema prometido pela prefeitura era um sistema que teria tarifas mais baratas dentro de trechos menores, né, onde houvesse menos circulação, e essas linhas que integram com as linhas tronco, com as linhas que vão para mais longe, elas seriam linhas com uma tarifa bem menor, né? Não é isso que acontece. Não é isso que acontece, né? A gente está pagando a tarifa inteira. Vocês tiveram perdas aí nas tragédias de março, morreu gente aí, né? Nós estivemos aí vendo a situação, acompanhamos o que aconteceu, os desmoronamentos foram em vários pontos, né? Eu contei, que eu tenha contado no dia que eu fui aí, e depois, nas outras vezes que a gente passou por aí, eu contei mais de 12 trechos de desmoronamento na Serra do Guararu, para o lado da estrada, né? Como é que está isso agora? Eles começaram as obras de contenção, vocês ficaram dias sem energia elétrica, em isolamento quase que total, tiveram uma dificuldade enorme, pessoas perderam a casa, perderam a vida, e depois disso, o que aconteceu? Então, depois da chuva, né, a gente ficamos aqui 4 dias praticamente isolados, né, com a quantidade de montante de barranco que caiu sobre a estrada, sobre a rodovia, porque a gente está falando de uma área de encosta, e aí perdemos aí uma vida, e perdemos 4 casas, praticamente, e essas comunidades, essas pessoas, elas ainda estão numa situação amparadas ainda, né? Elas estão meio que perdidas. Algumas voltaram para casa, estão arrumando a situação desse deslizamento. A Defesa Civil esteve aqui, fez um trabalho, mas a gente entendeu que alguns estão com perda total. Essa perda total, as pessoas estão desobrigadas, estão vivendo na casa de outros familiares até o momento. Que continuam, então, desamparadas, né? Continuam desamparadas, né? E quem perdeu a casa, perdeu mesmo, né? Não tem o que fazer ali. E o Estado também... quem perdeu a casa... Não deu ajuda. A ajuda que a gente teve no começo, né, foi a ajuda que vocês até presenciaram também, né? Veio alimentos, veio roupa, mas depois de 4 dias que a gente ficou sem luz aqui, sem sinal de internet também, ficamos sem nada. A nossa internet, para você ter uma ideia, ela vem para o Bertioga, não vem para o Guarujá. O sinal de internet aqui, ela passa pelo canal, atravessa ali para o lado da Caruara, né? E aí vem para cá para nós. Né, nós temos uma rede aqui da Vivo e a Vivo não disponibilizou para a gente. Então, tivemos essa dificuldade aí da internet também. Mas nos condomínios tem, né? Os condomínios têm porque tem uma porta lá, né, tem uma caixa lá que acaba cedendo para eles. Eu não sei qual tipo de trabalho que foi feito, qual tipo de acordo, mas tem um módulo da Vivo lá dentro dos condomínios e a gente fica desprotegido. Então, apareceu um empresário aí e nos ajudou no sentido de fornecer a internet para nós. Depois tentaram cortar, mas não deu mais tempo. Então, a intenção deles aí seria o quê? Deixar a gente sem acesso à informação. No isolamento, né? Que é o título... O título desse nosso bate-papo aqui é esse, né? Nós estamos vivendo... falando de uma comunidade, das comunidades tradicionais de Guarujá, que tem que conviver com isolamento, né? Tem algumas pessoas mandando boa noite aqui, a Vanúzia, mandando boa noite pra gente, boa noite, querida Vanúzia, você que está na linha de frente aí, né, como agente de saúde do município, sabe que é um momento difícil, né, no momento dessa pandemia. Muito obrigado por estar trabalhando, né, na preservação de vidas. Eu sei o quanto isso é complexo e te agradeço em nome da sociedade. A Sueli Rodrigues, nossa companheira, também hoje de manhã participou na RBA, no jornal da RBA, falando sobre educação, né, e esse momento de pandemia, o ensino remoto, né. Sérgio Zagarino, professor Sérgio Zagarino, professor mestre em Direito, sempre um prazer recebê-lo aqui também. Muito obrigado
pela sua participação, obrigado pelo comentário também. A iniciativa da gente aqui de fazer o Vem para a Aula é com o intuito de fazer essa troca de informações, reflexões, a gente poder falar um pouco sobre os problemas, né, que a gente tem vivenciado. A Sueli, ela está fazendo um comentário de que hoje a prefeitura distribuiu máscaras para pessoas nas ruas de Vicente de Carvalho. E ela está fazendo um comentário, né, dizendo que para subir nos morros, entregar nas vielas, tanto máscaras quanto cestas básicas, porque tem muita família passando necessidade nesse momento, isso não está acontecendo, né? Tem um desamparo aí em relação a isso. Realmente, a prefeitura precisava olhar com mais carinho para as comunidades, né? Não ficar só na orla, no centro, no asfalto, né? Amassar um pouquinho o barro, chegar lá nas comunidades que estão precisando, estão abandonadas aí há tanto tempo, na escuridão, né? Esquecidas. Então, é importante não abandonar as comunidades tradicionais também, como o companheiro Bibiano está aqui falando, né, que eles vivem em um isolamento aí, são 1.500 pessoas aproximadamente, não é pouca gente, tá certo? E que são ali de um reconhecimento importante, tradicionais, né? Deveriam ter o apoio e o amparo do poder público. O Sidney Santos, ele está falando, Bibiano, e fazendo uma pergunta para você, desculpa, cobriu a gente aqui, que o texto é longo. Ele está dizendo que ele foi responsável pela limpeza urbana por um curto espaço de tempo e visitou algumas vezes o Rabo do Dragão, em especial a Prainha Branca, para tentar equacionar a questão da coleta de resíduos. Eu também lembro de ter feito trabalho lá, até a questão da coleta por barcos, a manutenção local com uma equipe de moradores, enfim, tudo isso foram soluções mediadas, mas que não resolvem o problema. Ele está perguntando, ele propôs lá a coleta seletiva, usina de compostagem, uma nova modalidade de coleta que não fosse via barcos e que, quando ele propôs tudo isso, ele incomodou a administração e acabou sendo exonerado. E aí ele pergunta qual é a situação atual da remoção e do tratamento do esgoto, remoção de resíduos e o tratamento de esgoto lá na região. A Dalva está mandando boa noite e, olha, de Recife, Helenita Pino também mandando boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Ter você aqui. O que você pode falar? Posso. A questão dos resíduos aqui, né, a Prainha Branca, ela faz a coleta pelos barcos, né, e aí ali na ponta ali da barra, e da limpeza urbana vem pegar. A questão da separação dos resíduos, tem os serviços de operações urbanas que eles fazem uma campanha lá na região 2 vezes ao ano. Inclusive, nós, o ano passado, entramos numa das campanhas, conseguimos tirar 5 caminhões aqui de dejetos de materiais, né, que é considerado assim no quintal de cada um que não fazia mais uso. Então, esse serviço ele está sendo prestado com um pouco de dificuldade, sim. Fico feliz em saber que foi o Sidney que começou isso, né, o Santos, né? Então, a gente está tendo um trabalho de coleta através de um número de telefone que a gente liga e pede para que eles venham pegar os resíduos que a gente não faz mais uso, que é o caso de sofá, geladeira, fogão, armário, essas coisas vem acontecendo assim dentro do bairro, né? Na nossa região vem acontecendo. Inclusive tem uma cooperativa também que está junto com a prefeitura, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, tem feito esse trabalho com a gente está fazendo exercício com a comunidade, para que a comunidade deposite o lixo no lixo mesmo, né, para que não fique nos seus quintais. Ô Sidney, diz uma coisa para mim, em relação a essa questão do saneamento básico, aí a coleta de resíduos é uma questão, a outra é o saneamento básico, sim, né? A comunidade tem acesso ao saneamento básico ou o esgoto aí é jogado direto ou no lado da vertente de praia, vai direto para a praia e aí na comunidade da estrada vai direto para o canal do Bertioga, sem tratamento? Então, aqui na comunidade, a gente, muito me estranhou, né, que teve a renovação do contrato, que nunca existiu da Sabesp, né, mas teve uma renovação, e eu tive numa das reuniões, no Teatro Papo Ferreira, onde foi falado o planejamento, né, até 2034, se não me engano,
na questão do planejamento da Sabesp, e o que muito me surpreendeu é que em nenhum momento a nossa comunidade foi elencada lá ou tinha alguma previsão a médio, curto ou longo prazo, por parte de saneamento básico, né? E aí fiz a pergunta, e dentro da pergunta, mais uma vez para minha surpresa, o próprio superintendente, acho que do estado, do município, da Sabesp, olhou para o Darney, o secretário na época, e falou: onde fica esse lugar que eu não conheço? Isso ficou, o próprio promotor estava lá, o promotor Osmar Chama Júnior, né, mais algumas autoridades, e eles não conseguiram me responder como é que ficaria essa região, como é que trabalharia essa região nossa aqui, na questão do saneamento básico. O que nós temos aqui são esgotos dotados da nossa própria consciência, né? Tem alguns que têm fossa séptica, tem outros que têm o encanamento até uma boca de lobo, que acaba caindo in natura mesmo no canal, né, em si, assim como as marinas também acabam jogando no canal. Também não tem, né? Também não tem nas marinas. Essa rede de esgoto pela Sabesp, então não tem. Não existe, né? Essa rede de esgoto aqui na comunidade. Os condomínios têm tratamento, Bibiano? Então, os condomínios, eles fizeram de próprio recurso, né? O qual eles acabam jogando para o lado da praia, sentido Perequê. Tem uma pedra chamada Pedra Selada, né, que eles jogam lá, e na Praia do PC, através de córrego. Então, acaba, eles diluem, né, faz um tratamento químico, mas acaba jogando dentro do canal também, porque não tem saída. Mas tem tratamento. Tem, assim, não é 100% de tratamento, né? O tratamento não é o adequado, acredito eu, mas eles fazem um tratamento, sim, diluindo e jogando para o lado da Praia do Perequê. E na Prainha Branca, por exemplo, não tem, na comunidade Sítio Perequê, enfim, o sítio... O Perequê agora está chegando, né? Está chegando, eles estão fazendo lá um trabalho, a Sabesp está fazendo através de um projeto chamado Onda Limpa, Praia Limpa, né? Eles estão fazendo esse trabalho lá, mas a prainha também, eles falam para a gente que tem que ser um esgoto diferenciado, pelo fato da gente estar em sopé de morro, né, tem que ser um tratamento biodigestor, e esse tratamento é um tratamento caríssimo, e que não tem... né? Fazendo o planejamento disso. Agora, veja bem, nós temos uma APA inserida aqui, né, que é a APA Serra do Guaraú e Estrada Turística. E eles querem trabalhar isso dentro da comunidade, mas nós pedimos primeiro que venha o saneamento básico, que venha a infraestrutura para que a gente possa receber os turistas dentro da comunidade, né, de maneira sadia, de maneira limpa, a gente poder vender o nosso artesanato, poder vender os nossos doces feitos por compota, que tem gente aqui que faz ainda, né? Aí tem agricultura familiar, aí tem artesanato, aí tem gastronomia, né? O turismo de natureza, o turismo de sol e praia, o turismo de contemplação, o turismo de aventura, né? Tem trilhas aí, o turismo histórico e cultural, uma parte da história do Brasil passa por essa estrada, nós temos sítios arqueológicos importantíssimos aí, enfim, tem muito potencial para ser explorado, aproveitado, explorado num bom sentido, né? Transformado Sim. em potencial de desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda para as pessoas, né? As visitas que a gente faz aí, todo dia que a gente vai aí para ver alguma coisa, a gente aprende alguma coisa nova, né? Eu estou aqui com um comentário do Wendel também, né? Que é um historiador, esteve aqui falando das histórias, Guarujá e suas histórias, né? Ele está falando aqui que fez uma visita técnica, aí nós temos uma visita técnica, ele estava junto, né? Ele disse que teve um contato marcante com a cultura e o patrimônio caiçara através de você, faz um elogio para você, diz que você faz um resgate das nossas raízes e é um porta-voz de vozes silenciosas. Conheci, ele repetiu aqui o comentário, né? Apareceu duas vezes, né? Então o Wendel disse que você é um porta-voz de vozes silenciosas, vozes que tentam silenciar. E a lei escalafobética está falando da vida dela, do Maurício. Ela desconheceu o Maurício no Rabo do Dragão, no Sítio da Maura. Minha esposa fala do Sítio da Maura. Esses dias, por causa da
pandemia, a gente não pôde, mas ela queria que a gente fosse lá, que a Maura cria coelhos, né? E a gente queria ir lá pegar um coelho para poder trazer, para fazer aqui uma brincadeira com a minha filha no dia dos coelhos, no dia da Páscoa e tal, e depois levar de volta para ela. A gente queria alugar o coelho, na verdade, né? Porque para criar é meio difícil e tal. Um dos a Maura, que a gente tem aqui ainda. Né? E tem gente que não conhece, né? Não sabe nem onde é que fica, né? Eu acho que assim, quem mora em Guarujá, que ele remonta aí, é um sítio antigo, ainda é um casarão tradicional, ainda com aquela telha de barro, né? Mas tem que ir lá, não tem que ir lá, Bibiana? Tem que lá. Né? Ela vende a galinha caipira, vende o coelho, ela mata na hora limpa, né? Faz essa tradição aí. Tem um artesanato também que ela faz a pintura em telha. Então, vende a banana ainda, sem agrotóxico, né? Nós temos aqui, dentro da Marina Guarujá, faz também compostagem, né? Faz compostagem, ela faz, né? A gente viu lá, ela pegando os estercos dos bichos, né? E fazendo essa reciclagem. E aí, fazendo a plantação, ela está vendendo maracujá natural, está vendendo bastante coisa lá. E é um sítio que ele remonta aí, uma história de 1920 ainda, né? É um sítio que ele remonta a um sítio chamado Sítio do Peão, aonde tivemos uma grande produção de bananais aqui nessa região de banana, o qual chegou a ser exportado para a Argentina, né, as bananas daqui. Né? Então a gente tem aí uma identidade, uma história muito grande. Tem uma família aqui, que é a família Oliveira, que também é muito antiga. Vocês tiveram o prazer de conhecê-los e conversar ainda com familiares ainda, que remonta de 1876, né? Então, essa tradição, ela existe aqui dentro ainda, Walter, ela está aqui. Né? A gente só precisa de apoio para que a gente possa trabalhar melhor a agricultura familiar, para que a gente possa incentivar essas pessoas novas, essa geração nova, né, que está ociosa, para que a gente possa trabalhar isso com a comunidade, porque ela está morrendo aos poucos, por falta de incentivo, por falta de trabalho. As pessoas não querem mais fazer o cesto, não querem fazer mais o balaio, a maioria está abandonando a pesca, está indo para as marinas trabalhar de marinheiro, né? Isso está sendo bastante preocupante nessas questões, porque se a gente não trabalhar isso com as comunidades, né, aí tem comunidades aí dentro aí do Guarujá, por exemplo, que foram banidas já, né, elas estão dentro de uma área considerada urbana já. Né, é o caso do pessoal de Vicente Carvalho, pescadores, que está difícil de localizá-los, pessoal do Guaiúba, tenho parentes lá no Guaiúba, né, que advém da pesca também, eles têm umas dificuldades lá também, tem o pessoal ali da Enseada, né, eles estão sendo aí banidos, o pessoal do Perequê também, já é uma parte do Perequê em si que está inserida nessa história da comunidade, e Santa Rosa também, que nem eu já falei, Santa Cruz dos Navegantes, Góis. A gente precisa pegar todas essas comunidades, fazer um trabalho, né, de resgate cultural, para que a gente possa trabalhar um museu nessa cidade. Eu fiz Você sabe que acabou de sair uma notícia, aliás, uma notícia assim, que precisa ser parabenizada a administração, uma mudança que houve. Eu lembro de ter trabalhado muito por isso e não ter conseguido, pela dificuldade que a gente teve junto à Receita Federal do Brasil. E agora, com a mudança, né, o governo novo aí, eles querem se desfazer de tudo o que não dê lucro para eles, então eles têm um outro tipo de política. Mas eu lembro bem lá atrás que a gente teve uma dificuldade de retomar o Forte Farol do Itapema. E o Forte Farol do Itapema está sob o domínio da Receita Federal. E a Receita Federal aqui de Santos, né, Ministério da Fazenda, na época, hoje é o Ministério da Economia, era, entre aspas, né, quem manda na Receita Federal é o Ministério da Fazenda, mas a Receita Federal tem uma força muito grande dentro do Ministério e tal. E aí eles não liberaram a transferência do Forte Farol do Itapema para o município, alegando que o município não ia dar conta de tomar as iniciativas necessárias para incorporá-lo ao patrimônio municipal e manter aquilo sobrevivendo. Eles diziam que o município não ia conseguir fazer isso e que para fazer tinha que dar as garantias.
Mas acabou mudando o governo, enfim, a Antonieta veio, ficou 8 anos e também não conseguiu fazê-lo. Agora, com a mudança para o governo do Bolsonaro, a Receita Federal está se desfazendo de tudo que é patrimônio e que não gera retorno financeiro para ela. Então, essa unidade, por exemplo, não gera retorno financeiro. Então, rapidinho, a prefeitura conseguiu pegar e foi assinado essa cessão do Forte Farol de Itapema, e o Forte Farol de Itapema está sendo repassado para o município de Guarujá. Cremos que existe uma enorme possibilidade aí de sair um museu lá, segundo eles dizem, né? Vai sair um museu lá. Vamos ver se a política de cultura daqui até o final do ano, né? Nós temos eleições aí, vamos ver o que vai acontecer, enfim, mas se a política de cultura muda, né? Porque o que você está falando, Bibiano, é uma questão muito óbvia. Cultura é um instrumento importante, relevante, que precisa ser valorizado, precisa ter investimento público, que precisa ter política estabelecida, clara, de quais são os objetivos que se quer alcançar com ela, quais são as necessidades para que seja implantada uma política consistente na área cultural, e que se ouça, né, comunidades tradicionais, como as que você representa, da qual você faz parte, que se ouça a classe artística, que se ouça os produtores culturais, que se ouça o empresariado desse segmento, que se ouça a população, de modo geral, a sociedade civil organizada, porque cultura é fundamental, é importantíssimo. Não é só economia, não é só gerar dinheiro, mas é o resgate do conhecimento, da própria existência de uma sociedade, da própria existência de uma população, a história local, né? A transformação disso em um mecanismo de propulsão econômica, de desenvolvimento econômico, com a atividade turística, né? Educacional, né? Porque a história contada e vivida, ela vai fazer um resultado muito maior sobre a vida das pessoas, das comunidades, do que simplesmente você pegar um livro e contar a história do Brasil sob uma perspectiva de leitura de outros lugares e não da cidade onde a história aconteceu. E nós temos história que aconteceu aqui, e a gente fala da história do Brasil e não conta das histórias que nós temos na nossa própria cidade. Então, assim, o que a gente vê é que a cultura ela caminha muito devagar, porque falta coragem para tratar essa política com um projeto consistente, com um projeto de curto, médio e longo prazo. Tem que ter ações imediatas, de curto prazo, mas tem que ter ações de médio e de longo prazo, que ultrapassem governos, que deem consistência para o que se deixa de legado para a sociedade. E o reconhecimento das comunidades tradicionais, acho que é um pouco isso. Já demorou muito tempo para ter uma política de amparo, de apoio, de suporte para as comunidades tradicionais e o reconhecimento desse valor que essas comunidades têm para o município de Guarujá e para o seu aproveitamento, até mesmo enquanto elemento de desenvolvimento econômico. Porque nós estamos falando de pessoas, de famílias, de vidas e de gente que pode estar ajudando no desenvolvimento da economia local, né? Então, infelizmente, o olhar da questão está muito equivocado para isso, né? Você está certo, né? Nós precisamos desse arranque para que a gente possa trabalhar. O que a gente sente é que não implantam a política pública nas comunidades justamente para gerar especulação imobiliária nessa região, né? Sítio Conceiçãozinha sofre com a expansão do porto. Não que somos contra o progresso, mas nós temos que trabalhar um progresso equilibrado, aonde sirva a todos e que seja realmente sustentável, né? Não é tirar a comunidade do local, é trabalhar ela para que ela possa reavivar tudo aquilo que a gente tinha antigamente. A gente está muito preocupado com a questão da ausência da terra, está muito preocupado com a questão do crescimento do porto, a poluição do nosso canal, a questão aí do Rio Itapanhaú, né, que estavam querendo fazer a transposição da água para São Paulo. Né? Foi aprovada a transposição. Então, isso tudo nos assusta muito, porque são recursos que a gente usa. A Sabesp esteve aqui fazendo ronda para ver se a água aqui era compatível para que eles fizessem represas aqui, né? Só que a quantidade de água, nós usamos ela, né? Não é tratada, mas nós usamos. E aí parece que pela quantidade de água, os condomínios usam também,
a gente acabou conseguindo com que eles não fizessem esse trabalho. Agora, o que a gente precisa é do esgoto. O esgoto é necessário para que a gente possa trabalhar em paz, sossegado. A regularização, ela tem que vir, né? Nós fizemos os documentos lá no SPU, estamos aguardando a resposta desse pessoal, porque a gente entende que os condomínios chegaram depois e conseguiram fazer uma regularização dentro dos condomínios, né? Os grileiros de terra. E a gente que tem uma história, nós que temos uma história aqui, estamos praticamente... vai desligar. Oi. Vai desligar. Tá vai desligar. A bateria aí, acabou a bateria. Conecta aí o carregador. Ah, que pena, né? Mas a gente marca uma outra conversa, Bibiano, não tem problema. Tem muito tema, muito assunto ainda para a gente falar, né? Mas principalmente, né, se a gente levar em consideração uma outra questão que eu queria perguntar para o Bibiano, que vai ficar, então, para uma próxima conversa que a gente vai fazer, com certeza, é da municipalização da estrada Guarujá Bertioga. É uma luta também da comunidade para que aquela estrada seja municipalizada. A estrada é uma estrada estadual. E eles têm muita dificuldade de resolver problemas do cotidiano, exatamente porque fica aquela coisa de um empurrando para o outro. Como a estrada é estadual, o governo do estado não resolve os problemas, embora seja sua obrigação, alegando que a estrada, embora seja estadual, está no município, né? E que aí tem questões que são urbanas e que não deveria, na cabeça do gestor do estado, né, que não deveria ter esse tipo de questionamento para o estado, e sim para o município. Aí o município diz que não pode fazer porque a estrada é estadual, então fica aquela história de um empurrando o problema para o outro, né? E a deputada Mônica Seixas fez lá uma intervenção na Assembleia Legislativa para que houvesse a municipalização de toda a extensão da estrada. Um vereador do município pediu a municipalização apenas de um trecho da estrada até a comunidade do bairro do Perequê, e a comunidade da região do Rabo do Dragão pediu que houvesse uma municipalização de toda a estrada. Então, essa polêmica é uma polêmica, é complexa. O secretário de Meio Ambiente do município também faz a defesa de que não tem que municipalizar, que é importante deixar nas mãos do Estado, mas a comunidade quer solução para os seus problemas, coisas básicas, simples, como, por exemplo, a cobertura num ponto de ônibus, que a empresa diz que não pode pôr o ponto de ônibus porque é uma área tombada, é uma área de preservação permanente e que não é autorizado colocar a cobertura do ponto de ônibus lá, e as pessoas ficam lá ao relento, esperando o ônibus, né, que demora muito para chegar, para atender a necessidade deles, tá certo? Porque tem esse jogo de empurra de um para o outro. Então tem algumas questões ainda, sobre as quais a gente com certeza vai falar em outra oportunidade. Eu queria aproveitar aqui e agradecer muito pela presença do Bibiano, nessa nossa live, nesse nosso bate-papo no Vem Pra Aula, e consequentemente, com a queda do sinal, ele perdeu a conexão aqui, ficamos por aqui, vamos voltar em outra oportunidade. Ele voltou, vamos ver se ele consegue voltar. Conseguiu voltar. Opa, olha lá, então. Eu vou te fazer uma última pergunta, antes que a gente faça o encerramento, da municipalização da estrada. Eu dei uma contextualizada, né, de que a estrada é meio que assim, cachorro tem dois donos, né? Cachorro tem dois donos, você sabe como é que é, né? Ou não come, ou come demais, né? Ou come duas vezes, né? O dono fala assim, não vou dar porque o outro já deu, e o outro não deu, e nenhum outro também não deu, e o cachorro fica sem comer. Ou então o outro vai lá, ele não deu ainda, eu vou lá e dou. Ele não deu ainda também. Então, o cachorro, um dia ele come duas vezes, no outro dia ele não come nada. Aí a estrada Guarujá Bertioga é o estado, que a estrada é estadual, mas o município é que tem que resolver os problemas da comunidade. Aí o município diz que não pode porque é do estado. O estado diz que não faz porque é do município. E aí vocês pediram a municipalização, um vereador também pediu, mas pediu só até a comunidade dele, a comunidade de vocês não, e o secretário de Meio Ambiente parece que é contra a municipalização, é a favor de transformar na estrada parque, ou já é um pedaço dela, uma estrada parque, enfim. Fala um pouco rapidamente sobre isso. Eu disse que a deputada Mônica Seixas, inclusive, já fez lá
um projeto na Assembleia Legislativa e conseguiu, né, o governo do Estado, compromisso do governo do Estado de municipalizar a estrada Guarujá-Bertioga. A gente fizemos o pedido, né, para a Mônica Chances, né, do pessoal. Ela fez o trabalho lá para a gente, né, fazendo o pedido para o governo do Estado. O governo do Estado sinalizou que passa sim, mas o município não quer pegar. Ele quer pegar somente uma parte, que é do 8,5. A nossa, do 8,5 ao país, eles se recusam a pegar, porque eles acham que vai ter muita demanda, vai ter muito trabalho da manutenção da estrada, né? Então, a gente está tendo aí uma dificuldade para conseguir. Enquanto ao secretário de Meio Ambiente, ele submeteu ao Conselho, foi reprovado que passasse a estrada como um todo para o município. Né? Eles alegam que vão ter muito recurso, pouco recurso para poder fazer a implantação da estrada. Só que a estrada, bem dizer, Walter, ela já é do município. Ela está sobre o município. Né? Ela na maior parte dela, em áreas da União. Porque nós estamos falando da região costeira do canal, então está pegando um pouco do braço do mar, está dentro da área de marinha. Então, essa dificuldade que a gente está tendo, nós entendemos que essa estrada passando para o município irá melhorar muito para a gente, a questão de ponto de ônibus, né, de ônibus para melhorar a estrada. Precisamos da iluminação e toda vez esbarra no DR. O DR não deixa, o DR não deixa, o DR não deixa. Nós temos exemplo da Rio Santo. Se municipalizasse, ou então, se passasse apenas a gestão de para a responsabilidade do município e mantivesse a responsabilidade de manutenção para o Estado, resolveria o problema, né? O que a comunidade quer é a solução, né? Não importa quem é o dono do negócio, Sim, não importa a solução dos problemas, né? Até porque o progresso está aí, né, e precisamos de melhorias. Né, para você ter uma ideia, a gente pede a iluminação e diz que a prefeitura, que o governo não deixa. Só que existe uma política do governo que é possível iluminar rodovias, é possível iluminar a estrada. Ponto de ônibus tem que existir. Tem uma comunidade aqui dentro da Serra do Guararu. Até pontos de ônibus temos dificuldade. Para colocar 2 pontos de ônibus aqui foi uma briga. Né? A gente tivemos... E assim mesmo foi na marra para colocar. Tudo para nós aqui é ruim, tudo para nós não pode. E nós vemos os condomínios, e as marinas pode tudo. Quer dizer, o poder econômico é avassalador, e a comunidade não pode nada. Né? Então a gente está meio assim que bem desesperado, bem, como é que fala, agoniado, porque tudo que a gente pede não pode. E tudo que os condomínios pedem, vem. É muito triste isso, né, Bibiano? Saber que as coisas poderiam ser diferentes, né? Perceber que a gente está diante de um problema que poderia ser resolvido de outra maneira, né? Com um pouco mais de discernimento, com um pouco mais de comprometimento, né, dos gestores públicos com a necessidade das pessoas, com a realidade local, né? Solução para isso é fácil, né? É só ter a boa vontade, é só olhar para quem está aí precisando, porque você viu lá a cartinha do condomínio, né? Em relação a entrar no município, né? Quer dizer, o problema de vocês é difícil, tem que ficar brigando e tal. Para eles ligam direto para o prefeito. Eles ligam direto para o prefeito autoriza descer o helicóptero, o prefeito autoriza o barco sair para andar com eles aí pelo canal, né? O prefeito autoriza tudo. Agora, para a comunidade, para ter uma van, como eu lembro nos dias que vocês ficaram isolados aí, uma van para levar o pessoal até o barranco, e põe uma van do outro lado para levar o pessoal do barranco até a balsa. Uma van fazendo isso, gente, o que vai custar isso? No momento de tragédia, a gente já perdeu a vida, perdeu casa e tal.
Não pode. Mas se os condomínios ligarem... A gente tem acesso aqui, os moradores... Se a Marina ligar, aí tudo... A gente tiver acesso aqui por barco. Aí tudo pode. A gente pede. Agora nós estamos pleiteando a casa flutuante. Nós estamos pleiteando a casa flutuante. Então, nós estamos pleiteando a casa flutuante. Está sendo uma briga para a gente pleitear isso. Estamos pleiteando desde 2007 essa casa flutuante. Para que a gente possa, não é a casa, é o terreno, né? Da casa flutuante. Para que a gente possa usufruir dela para uso para a comunidade. E não conseguimos até hoje. Esse é o outro problema, né? A casa flutuante que você fala, que é um projeto de retomada de uma área que repassou para o município fez um convênio com o Instituto Gremar, o Instituto Gremar cuidou dessa área por um tempo e desenvolveu um projeto maravilhoso, belíssimo, de recuperação de animais marinhos, então era um hospital de recuperação de animais marinhos, depois eles acabaram perdendo o convênio, e a área está lá agora, praticamente sem nenhum tipo de uso direto. Vocês estão pedindo que essa área seja para a comunidade. O pessoal da Wilson Sons foi um TAC, né? O Bibiano caiu novamente. Nós estamos com problema de conexão, Bibiano. Vai fazer acabou sendo entregue. Oi. Cortou a tua fala. Ah, tá. Não, já falando, né, da questão da casa flutuante, que é da Wilson Sons para com o Ministério Público, para o pessoal ali do estuário, ali não do canal, do estuário, o pessoal do Sítio Conceiçãozinha, que era para fazer um centro de pesquisa ambiental ali para ver a poluição da água ali. Acabou vindo para cá, serviu para um especulador aqui da região, na época do Rodolfo Nicastro, para fazer criação de camarão Vanamei. Foi descoberto isso, depois que foi descoberto, aí se passou para a prefeitura. E o projeto era para fazer ali voltado para a comunidade, uma base comunitária, né? O que não aconteceu até hoje. E nós vemos pleiteando desde 2008, mais ou menos. Eu tenho reportagem na época do Hélio Lopes, né, que foi secretário também, na época do próprio Elcio Maceió, também a gente pediu, pleiteando a casa, e para nós não cede de jeito nenhum. Agora ficamos sabendo que o Gremar saindo vai ceder para os loteamentos, que é para fazer a reunião do Conselho da APA. E nós queremos ali fazer uma base comunitária, um centro comunitário para a comunidade, para que a comunidade possa ter um local para que ela possa desenvolver os projetos, solidários. Eu estou evitando falar junto contigo, porque a conexão está meio ruim. Mas eu acho que é isso, Bibiana. A gente pode marcar um novo aula, né, um novo bate-papo, para a gente dar mais uma alinhavada nessas temáticas, inclusive especificamente sobre esse tema, eu acho que é importante a gente falar. A gente pode ouvir aí a versão do governo municipal, né, o secretário Sidney Aranha, acho que estaria muito aberto para a gente fazer um debate sobre esse tema. Nós podemos depois fazer um debate sobre essa temática, mas que é importante deixar claro, né, que a comunidade tem proposta, projeto e vontade de assumir aquela localidade, aquele espaço, para que se converta num espaço de uso das pessoas que vivam ali, e que não seja entregue, mais uma vez, um patrimônio público para o interesse do grande capital, né? Para o interesse de quem tem dinheiro, para o interesse desses condomínios que dominam economicamente aquela região e que deixam as comunidades tradicionais no esquecimento, né? Mais do que uma convivência necessária, é o poder público proteger a comunidade. Eu queria te agradecer pelo bate-papo, né? Que você fizesse suas considerações finais. Boa noite para quem acompanhou a gente. Eu quero agradecer aí o
o pessoal, né, que participou, o pessoal que interagiu conosco aí, com a gente. Ô, Bibiana, a gente estava tentando te ouvir, não estou conseguindo, né? Caiu a conexão aqui do meu amigo Sidney Bibiano. Ele estava dando um boa noite, agradecendo a todos. Tenho certeza que ele estava agradecendo muito aí pela oportunidade, pela participação de todos. Em outra oportunidade, a gente vai marcar uma nova conversa. Voltamos amanhã. Amanhã às 19h50 eu venho para aula, hein? Amanhã é um horário diferente. Terça e quinta às 19h50, segunda, quarta e sexta às 18h50. Não esquecendo, eu queria relembrar todo mundo, tá certo? Não se esqueçam que sábado a gente tem uma programação especial. A programação de sábado é música, poesia e arte, o sarau escalafobético com a lei escalafobética e uma grande programação de artistas locais. Poesia, música e arte, tanto no Face quanto no YouTube, a gente vai estar aí para todo mundo participar. Um grande abraço a todos. Deixa eu ver aqui, parece que ele voltou. Dá uma boa noite aí, Bibiano, meu querido. Deu para voltar? Boa noite a todos. Caiu de novo. Boa noite. Tá ruim. Tá? A internet aí é ruim mesmo. E vamos uma próxima aí. Sem problema, com certeza, meu querido. Deus te abençoe aí. Fica com Deus. Um abração. Um abração. Fiquem com Deus. Vocês também cuidem. Fiquem em casa, que o assunto é sério. Não caiam nessa esparrela, nessa conversa de que as coisas estão melhorando, porque não estão piorando. É mais gente ficando doente, mais gente internada, e os recursos que a gente tem limitados. Grande abraço a todos.